Meus amados e queridos amigos e irmãos, os meus cumprimentos sinceros para com vocês nesta noite, e que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a tua vida, sobre o teu lar, sobre a tua família, em nome de Jesus, e que sejam todos vocês uma bênção. Esse é o grupo de missão Geração Eleita. Eu sou o pastor Benedito e estou aqui para mais uma mensagem da palavra do Senhor que Deus tem nos concedido. Louvado seja Deus. Aqui hoje, nesta noite, eu tenho preparado uma palavra para os nossos corações em Hebreus capítulo de número 3, versículo de número 8 até o 16. Eu gostaria que você prestasse bem atenção no que diz esta palavra, meu amigo, porque ela é de suma importância, de grande valia para os nossos dias atuais. Glória a Deus! Assim nos diz a palavra do Senhor. Versículo de número 7, começando. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provocaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: este sempre erra em seu coração, e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no seu repouso, no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para apartar-se do Deus vivo. Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nos tornamos participante de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçai os vossos corações, como na provocação. Porque havendo alguns ouvido e o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Amém, meus amados e queridos irmãos? Nós vemos aqui uma palavra muito gloriosa sobre... Eu quero começar que nós entendamos sobre não endureçais aos vossos corações para a voz do Espírito Santo de Deus. Portanto, como diz o Espírito Santo, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Isto é, meus amados e queridos irmãos e amigos, muito, muito sério, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia nos diz, em João capítulo de número 16, versículo 8, glória a Deus, da seguinte maneira: e quando ele vier, ele quem? Jesus falando do Espírito Santo de Deus, do Consolador. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creram em mim, da justiça porque vou para meu Pai e não me vereis mais, do juízo porque já o príncipe deste mundo está julgado. Louvado seja Deus. Então, meus amados irmãos, quando ele vier, e ele veio, assim que Jesus foi assunto ao céu, morreu, ao terceiro dia ressuscitou, quando ele subiu aos céus,
então o Espírito Santo de Deus desceu. Notório foi isso ali no dia de Pentecoste. E então a palavra do Jesus se cumprindo a respeito do Consolador, do Espírito Santo de Deus, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Louvado seja o nome do Senhor. Agora nós estamos deparados aqui numa carta escrita aos Hebreus, dizendo: se hoje, portanto, como diz o Espírito Santo, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Meus amados e queridos irmãos, nós sabemos que é o Espírito Santo de Deus que conduz o teu povo, o povo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que conduz a igreja de Cristo, pois Ele mesmo a entregará no dia final, no dia do arrebatamento da igreja. Ele mesmo entregará essa igreja, aleluia, imaculada, para gozar das bem-aventuradas promessas de Cristo Jesus, nosso Senhor. Só que, meus amados, muitos estão endurecendo o coração para a voz do Espírito Santo de Deus, muitos. Eu gostaria de dizer também antes que esse nosso canal é para pregar a palavra da verdade. Esse nosso canal é para pregar a verdade genuína. Louvado seja o nome do Senhor. Porque quem estiver atrás de coisinhas bonitas, talvez não encontre neste canal. Coisinhas gostosas, palavras macias, talvez não encontre neste canal, porque aqui nós estamos para pregar a verdade, porque é a verdade que liberta o homem e a mulher, é a verdade que nos vai fazer chegar ao céu, porque Jesus é a verdade, e se nós andarmos por Ele, certamente nós chegaremos ao céu. Então não adianta eu manusear a Bíblia, usar a Bíblia aqui e ficar caçando coisinhas que eu possa ou que eu não possa falar. Não, a Bíblia é um livro para ser lido e ensinado. Glória a Deus. E a parte mais importante é a parte que nos ensina a ser fiel a Deus, porque dizer que é crente, meus amados, nós sabemos, isso é de velho, até os demônios creem e estremecem. Até os demônios creem e estremecem. Mas, no entanto, estão julgados. O príncipe deste mundo está julgado. Ele já está julgado. Mas ele estremece diante de Deus, mas no entanto não obedece. Muito bem, então aqui eu quero falar com quem quer encontrar o caminho, eu quero falar com quem quer andar no caminho da verdade, eu quero dirigir a minha palavra a pessoas que têm sede de salvação, eu quero dirigir a minha mensagem a pessoas que são sedentas das verdades santas e genuínas do Senhor, porque tem tanta gente batendo a cabeça de um lado para outro, procurando um escape, procurando uma porta, procurando a verdade, e não está achando, porque está cheio de bajuladores, está cheio de mentirosos, está cheio de enganadores, dizendo que isso não é assim, isso não faz mal, isso não tem importância, porque pessoas que estão endurecendo o coração, endurecendo o seu entendimento para a voz do Espírito Santo de Deus, já acha que tudo está liberado, que Jesus morreu na cruz do Calvário, Ele já fez tudo e nós não precisamos fazer nada. O que é uma tremenda de uma mentira, aleluia, e eu não sei como tais mensagens malditas se baseia, porque, aleluia, nós entendemos uma coisa, Jesus, Ele veio aqui, Ele cumpriu o seu papel, Ele morreu na cruz do Calvário, Ele ressuscitou ao terceiro dia, aleluia, Ele nos abriu a porta, agora cabe a nós decidir se vamos ou se não vamos entrar,
Cabe a nós tomarmos a decisão se queremos ou se não queremos entrar na porta da salvação a qual Jesus abriu. Bom, de antemão, você já sabe muito bem que ninguém é obrigado a nada. Ninguém é obrigado a ser crente, ou se é crente, não é obrigado a andar direito. Cada um ande do jeito que quiser. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, que vão entrar na porta, que vão chegar ao reino do céu, é somente os que obedecem à palavra de Deus. Ser crente não dá direito à salvação. Participar do culto 3 vezes por semana não dá direito à salvação. Ser batizado não dá direito à salvação. Aleluia. Ser obreiro não dá direito à salvação. Você pode galgar vários graus. Você pode caminhar muitos anos. Mas se você não obedecer à palavra do Senhor, aleluia, você não é salvo. Então, nós vemos aqui o escritor aos Hebreus falando sobre o povo quando saiu do Egito, o povo hebreus quando saíram do Egito. Aleluia, Deus tinha no seu coração, aleluia, uma alegria muito grande de introduzir aquele povo na pessoa de Moisés a uma terra prometida, a uma terra que manava leite e mel. Deus agora estaria tirando aquele povo da escravidão, aleluia, e uma pequena caminhada pelo deserto, aleluia, dali a poucos dias, quem sabe meses, aquele povo já estaria entrando dentro da terra de Canaã, a prometida, promessa tal qual Deus fez ao seu servo Abraão. Porém, aquele povo foram rebelde, aquele povo foram obstinado, aquele povo foram pecador, e Deus falava com eles, mas eles endureciam o seu coração, e Deus então se indignou, se irou-se contra aquele povo, e jurou que eles não entrariam naquele repouso, que eles não entrariam naquela terra. Glória a Deus! E como de fato todos nós sabemos que eles não entraram. Entrou os seus descendentes, mas dos que saíram do Egito, nenhum deles conseguiram entrar, exceto Josué e Calebe, que fizeram exatamente as coisas conforme Deus quis, conforme Deus queria. Então, meus queridos e amados, agora hoje não é mais a Canaã que mana leite e mel, a qual nós estamos para entrar, porque peregrino e forasteiro nós continua aqui. Peregrino e forasteiro, o verdadeiro cristão é, e ele está atravessando um deserto. Sabe, nós estamos aqui, meus amados, você bota isso na tua cabeça, nós estamos aqui num país que não é nosso, nós estamos aqui numa terra que não é o nosso costume. Aleluia! O nosso costume é o céu. Nós não nos acostumamos com nada desta vida, preste atenção, você que está se acostumando com tudo desta vida, aleluia, será que você esqueceu que você, aleluia, foi tirado do Egito e está sendo conduzido por este deserto, que você é um peregrino e forasteiro e que dentro de você precisa ansiar, ter sede do céu? Ou você já está acostumado com tudo isso aqui e está querendo se tornar um patriota brasileiro, ou seja, como for, e fazer as coisas daqui mesmo, e viver aqui mesmo, e se realizar aqui mesmo, e ficar por aqui mesmo? Se hoje ouvirde a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. Olha, meu amigo, meu irmão, eu vou te falar uma coisa. O Espírito Santo, ele está a falar a cada momento. Sabe aquela hora que você dá aquele deslizezinho? O Espírito Santo, ele fala. Sabe aquela hora que você dá aquela escorregadinha? O Espírito Santo de Deus, ele fala.
Sabe aquela hora que você começa, aleluia, a se distanciar do caminho da verdade, que você começa a perder o alvo, que é Cristo, louvado seja Deus. O Espírito Santo de Deus, ele fala. Até quando você realmente não quiser obedecer. Mas ele vai insistir falando, ele insiste falando. Porque a função do Espírito Santo de Deus é convencer o homem, o pecador do pecado. A função do Espírito Santo de Deus é guiar o homem pelas veredas da justiça. Glória a Deus. Será que Deus mudou porque hoje tudo vale, tudo pode, tudo é aceito, nada mais é pecado? Será que isso vem de Deus? Ou é o homem que está endurecendo o coração para a voz do Espírito Santo de Deus? Tenho dito aqui que coisa que fazia no passado, que não fazia no passado, hoje estão fazendo. Crente velho. O que eles não faziam no passado, hoje estão fazendo. Perderam o entendimento, cegaram o entendimento, entenebrecido para a voz do Espírito Santo, perderam completamente a vergonha e estão satisfeitos com o que o mundo está oferecendo. Meu amigo, o negócio é sério, o negócio não é brincadeira não, e é por isso que a palavra do Senhor diz aqui, vedes, irmão, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Tem gente se apartando de Deus porque não quer caminhar por esse caminho de renúncia, esse caminho chamado caminho estreito, esta porta chamada porta estreita. Ele saiu do Egito, veio, aceitou um evangelho que não é o de Cristo, que não é o genuíno. Ele aceitou um evangelho que não é o da salvação, é um evangelho do engano, louvado seja Deus, porque ele veio com toda a bagagem e continua com toda a bagagem. Carregado de vaidade, carregado de cobiça, carregado de coração enganoso, a ponto de enganar-se a si mesmo. E ainda dizem, siga o seu coração. Enquanto a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Louvado seja o nome do Senhor. Presta atenção, meu irmão, se você, aleluia, entregou a tua vida para Jesus, veja que evangelho te apresentaram, veja que evangelho você aderiu para a tua vida. Preste atenção, porque o enganador está aí, na pessoa de falsos profetas, aleluia, dizendo que isso não faz mal, não tem importância, e o Espírito Santo de Deus falando, minha filha, eu não te quero deste jeito, mas o teu pastor fala, não tem problema. O Espírito Santo de Deus diz, meu filho, eu não quero que você entre por esse caminho, mas você vê o seu pastor caminhando neste caminho, que o Espírito Santo de Deus diz que não, aleluia, quer que você ande. Eu quero perguntar para você uma coisa. Você está aqui para obedecer a Deus ou ao homem? Porque quando Pedro se viu no aperto, oprimido por religiosos rebeldes que não queria que o nome de Jesus prevalecesse, ele disse, olha, mais importa obedecer a Deus do que ao homem. Saia desse evangelho falso, saia desse evangelho maldito que você diz ter aceitado e aceita o evangelho da cruz, o evangelho de Cristo. Jesus quer te salvar, Jesus quer transformar a tua vida. Deixe esse mundanismo que você vive. Você saiu do Egito, mas trouxe o Egito dentro do teu coração, trouxe o Egito dentro da tua vida. Presta atenção, acorda, meu irmão. Acorda, pelo amor de Deus. Acorda, pelo amor de Deus.
Jesus não quer a tua condenação. Nós não queremos a tua condenação. E é por isso que pregamos a verdade. Veja, irmão, que não haja um coração em qualquer de vós, um coração mau e infiel para apartar-se do Deus vivo. Antes exortai-vos uns aos outros. Aleluia, todos os dias durante o tempo que se chama hoje. Você, aleluia, que está carregado de coisas do mundo no teu coração, o que você tem para exortar o seu irmão que aceitou Jesus e está meio assim, ó, tortubiado, está meio tonto, sem saber o que fazer? O que você tem para falar para ele? Você que aceitou Jesus, minha irmã, e que o mundo continua dentro de você, do alto da cabeça até lá na planta do pé, até na unha do dedão. Você que aceitou Jesus, mas o mundo está, aleluia, entrelaçado dentro de você. O que você tem para dizer, aleluia, para uma pessoa que aceitou Jesus de poucos dias? Aleluia, o que de bom você tem que falar para ele? O que ele vai ver na tua vida? Porque presta atenção, quando a pessoa aceita Jesus, ele olha para o crente. Ele ainda não aprendeu que devemos olhar para Jesus, que é autor e consumador da vossa fé. Nem você não aprendeu. Porque se você tivesse aprendido, você ia ver que esse teu ensinador está pregando mentira. Que esse evangelho que você recebeu na tua vida não é o evangelho de Cristo. Porque o evangelho de Cristo é evangelho de santidade, é evangelho de renúncia, é evangelho de abnegação, é evangelho de submissão, é evangelho de entrega total. Isso é evangelho de Cristo. Se você não quer esse evangelho, não tem problema não. Você pode ficar nesse evangelho maldito, enganoso que você recebeu, porém você não vai para o céu. Você está enganando em primeiro lugar a si mesmo. Você está tipo o hipócrita que, aleluia, para na porta, nem entra e nem deixa os outros entrar. É por isso que hoje no meio dos crentes está cheio de escândalo, está cheio de barbaridade, aleluia. Por quê? Porque não vive o evangelho da cruz, o evangelho de Cristo, o evangelho que liberta e que transforma. As pessoas estão fazendo de tudo para ganhar o mundo, mas não para Jesus, para ser adepto de si próprio, para ser adeptos dos enganadores, para os enriqueceres, para os sustentarem. Louvado seja o nome do Senhor. Quantas pessoas estão virando milionário, aleluia, em nome do reino de Deus. Quantas pessoas estão enriquecendo, aleluia, ganhando altos salários em nome de Jesus. São um evangelho falso, enganador, porque, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aqueles que pegam a santa, verdadeira palavra, aleluia, muitas das vezes até o pão lhe falta para comer, mas ele continua pregando o evangelho da verdade, ele continua dando glória a Deus, porque ele sabe que o céu está preparado para ele, louvado seja o nome do Senhor. Que adianta o homem ganjear o mundo inteiro e perder a tua salvação? O que adianta você dizer, não, mas pastor, eu expulso o demônio, não, mas pastor Benedito, eu faço maravilha, não, pastor Benedito, mas eu até participo da Santa Ceia, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero vos dizer que Jesus vai falar para estes crentes, aleluia, que não obedecem a sua palavra: apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci. Meu amigo, retrocede, aleluia, reconheça. O apóstolo Tiago diz: levantai as vossas mãos, chorai as vossas misérias, aleluia, converta os seus corações ao Deus verdadeiro que criou os céus e a terra e enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer numa cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crer de verdade e seguir a tua palavra entre na salvação eterna, no gozo eterno.
Ah, amigo, não engane você mesmo não. Não engane não. O Espírito Santo de Deus, ele fala, é você que não está entendendo. Não tem uma coisa neste mundo que o Espírito Santo de Deus não esclareça. E eu tenho certeza para você que ele não está apoiando, ele nunca te apoiou esta tua maneira de viver, mundana, enganosa. Ele nunca apoiou, mas você nunca deu ouvido à voz do Espírito Santo. Portanto, se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. Que Deus em Cristo vos abençoe e que o Espírito Santo de Deus, com toda certeza, continua e continuará falando aos vossos corações. Paz seja com todos.